gente tá vendo aí um monte de gente falando que vai faltar o Ozempic nos próximos meses. É bem possível que isso aconteça, tá bom? Nada de pânico, mas é possível que fique uns 2 meses ali com um fornecimento menor. Para quem já está usando o Ozempic, uma opção é usar o Rybelsus se não encontrar o Ozempic na farmácia, tá bom? A diferença é que o Ozempic vocês aplicam toda semana e o Rybelsus, como é em comprimido, uma dose baixa, né, que vai sendo liberada aos poucos, ele é tomado todos os dias de manhã, tá? Mas é o mesmo efeito, é a mesma molécula, dá pra gente substituir facilmente. Então, para quem tá usando, para os meus pacientes que estão usando, mandem mensagem para mim, que aí eu oriento qual que é o tipo de comprimido de Rybelsus que vocês vão substituir, tá? A gente tem Rybelsus de três dosagens, 3 miligramas, 7 miligramas e 14 miligramas. Então, dependendo da dose de Ozempic, a gente vai passar para uma dose correspondente de Rybelsus, tá bom? Por aqui, tem muita gente que veio me perguntar aqui sobre o que eu falei ontem, da falta do Ozempic. A gente tem outras opções, tá bom? O Rybelsus, que é aquele comprimidinho que eu mostrei para vocês ontem, ele é a opção com a mesma molécula, tá? Então, não mudaria nada. A gente usa semaglutida injetável, que é o Ozempic, a gente passaria para semaglutida via oral, que é o Rybelsus, tá? Mas a gente tem outras opções, então, assim, vai depender muito do paciente. A gente pode usar o Saxenda, que é injetável também, a gente pode usar o Trulicity, a gente pode mudar para outras medicações que são usadas para controle de obesidade. Isso vai depender se o paciente tem contraindicação, qual que é o tipo de padrão alimentar dele, tá? Então, para pacientes que já estão usando o Ozempic e são pacientes que respondem muito bem à medicação, a gente tem 4 perfis, né? E um dos perfis é paciente muito bom respondedor. O que é isso? É aquele paciente que ele perdeu mais de 20% do peso usando a medicação, né? Então, esse tipo de paciente é interessante que a gente continue com o Ozempic, por mais que seja uma dose um pouco menor, ou que a gente mantenha as moléculas análogas de GLP-1, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês quais que são as opções. Então, esse é um paciente que responde muito bem, então é melhor que a gente mantenha os análogos de GLP-1 nesse paciente, tá? Nos outros pacientes médio respondedores, a gente pode mudar para outras medicações dependendo do padrão alimentar e das contraindicações desse paciente, doenças que ele já tem prévias. Então é o seguinte, os análogos, eu já expliquei várias vezes aqui para vocês, tem vídeo também no YouTube, mas os análogos do GLP-1 são basicamente as medicações que têm uma molécula que ela é muito, muito, muito semelhante ao nosso GLP-1 e por isso que ela emagrece, tá? Então, são esses aqui, tá? Então, o que é manter os análogos do GLP-1? A princípio, a caneta de Ozempic que vai faltar é essa daqui, de 1 miligrama. Então, a gente pode, nesses pacientes, ou reduzir a dose para a caneta de 0,25, né, do Ozempic, que é essa vermelha, ou a gente pode mudar para Saxenda ou Victoza, que também são análogos do GLP-1, ou a gente pode mudar para o Trulicity, que também é um análogo do GLP-1, tá? Ou a gente pode usar o Rybelsus. Então, podem ser ou essas canetas, ou o Rybelsus, que é a mesma coisa do Ozempic, só que em comprimido, tá? Exatamente a mesma molécula. Chama semaglutida, tá? Então, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, semaglutida, Rybelsus, semaglutida, Ozempic, semaglutida, Ozempic, tá? Outras opções. A gente tem outras medicações que ajudam no controle da obesidade. Então, por exemplo, topiramato, bupropiona, sibutramina, tá? Então, dependendo desse paciente, o que ele tem de problema de saúde, o que ele tem de indicação, de contraindicação, a gente pode até mudar para outros tipos de remédio.